paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nós estivemos aqui outro dia, né? Quando o pastor Valdir foi recebido aqui por vocês. E foi um privilégio estar aqui no meio dos irmãos. Me senti muito bem neste lugar. E estou muito feliz aqui de estar voltando e rever os irmãos, né? Novamente. E ele falou assim: olha, nós gostaríamos de ouvir você trazer uma palavra. Pregar. Não prego não, né? Mas podemos contar o nosso testemunho, porque nós não podemos ser omissos do que Deus tem feito na nossa vida, né? Pastor Valdir é nosso conterrâneo, nós moramos em Sobral, ele mora, acho que nenhum de nós dois nascemos lá, né? Mas moramos lá e éramos vizinhos, né? De porta, e convivi com as filhas dele e conhecemos os pais deles, nós tínhamos um tempo de carinho muito grande por eles, são praticamente da mesma família. E quando o pastor Valdir voltou dos Estados Unidos uma certa feita, por surpresa minha, ele tinha aceitado o Senhor Jesus lá, e por surpresa dele também, creio eu tinha aceitado Jesus aqui. Eu sou de uma família tradicionalmente católica. Na minha família, até eu aceitar Jesus, ninguém era crente. E tinha alguns tabus, né? Na nossa família, nós somos assim, descendentes do meu pai, por exemplo, somos descendentes italianos, assim, todo mundo branquinho, olho azul. Então, na nossa família, o pessoal não gostava nem muito de crente, nem muito de preto. Então, Deus fez reboliço assim, pelos quais me tornei crente e casei com preto. Então, assim, foi quebrando tabus, sabe? Foi uma bênção. E Deus às vezes cria situações para que o Senhor venha falar conosco, através de nós, de falar com a nossa família de alguma forma. Eu fui criada, muito bem, meus pais, meu pai tinha uma condição financeira boa, podia me dar tudo que eu queria, e algumas situações não podia existir na minha família, podia existir na família de qualquer pessoa, na minha família não podia existir. Mas Deus fez comigo algo muito interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. No livro de Oséias, no capítulo 1, no versículo 2. E vamos ler no segundo capítulo também, versículo 14, o 15 e o 16. Amém? Vamos ler o 2, o capítulo 1. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Agora no capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor.
Amém. Você pode sentar, pode fechar as suas Bíblias. Irmãos, como eu disse aqui para vocês, que algumas coisas poderiam acontecer na família de todo mundo, menos na minha. E a minha mãe é muito religiosa, né, foi ali do Sagrado Coração de Jesus, junto com a Dona Terezinha, mãe do Valdir, muito católico. E algumas coisas não poderiam acontecer na minha família. Mas Deus, Ele veio tirar minha mãe quando eu tinha 15 para 16 anos. E a minha família se desestruturou toda. Meu pai perdeu tudo que tinha. E eu, embora quando minha mãe faleceu, eu estava na igreja. A prova foi muito grande. Eu não consegui aguentar por muito tempo. Então, por um momento, um piscar de olhos que eu dei uma voltinha lá fora, eu fui tragada, né, pelo inimigo, diante da situação. Meu pai se casou de novo. 8 meses depois que minha mãe tinha morrido, nós somos 3 irmãos. E meu pai alugou pra gente uma casa separada, porque não dá para conviver junto com a mulher e mais 4 filhos que ele casou. E a nossa vida mudou assim drasticamente de uma hora para outra. Então, nós fomos morar sozinhos. Eu já tinha por volta de 16 anos, meu irmão tinha 11 e minha irmã tinha 7 anos. Nós cuidávamos uns dos outros e Deus cuidava de nós. Porque nós, embora morávamos na mesma rua, meu pai passava semanas sem ir à nossa casa, porque a minha madrasta não deixava ele nem ver como a gente estava. E meu irmão foi trabalhar fora, e era longe de casa. Minha avó achou por bem levar a minha irmã, que era menor, e eu fiquei literalmente sozinho. Nessa época, eu fiquei grávida do Ruiter. Alguns irmãos devem lembrar, Valdir falou muito do Ruiter aqui naquela noite que eu estive aqui. E fui mãe solteira. Isso a minha família não podia acontecer, não, irmãos. E só acontecia lá na favela, com as pessoas de menos poder aquisitivo, de menos informação, de menos cultura. Na minha família isso não podia acontecer. E pela cor do rapaz, vocês percebem que, né, o pai certamente é negro, que a tinta deu clarear, mas não foi muita coisa não. Mas isso tudo já fazia parte dos propósitos de Deus. Quando eu ganhei o Ruiter, eu fiquei, primeiro escondi minha gravidez toda. Ninguém sabia que eu estava grávida. Uma semana antes de eu ganhar, é que já não tinha mais jeito, eu tive que comunicar alguém, uma família também de lá, me ajudou muito. E depois que eu cheguei, que eu ganhei aqui para Luciano, um casal de amigos nossos, amigos da família, me acolheu. Eu fiquei 3 meses na casa deles. Quando o Valdir ficou sabendo que eu tinha ganhado o Ruiter, no início da gravidez, eu cheguei a ficar em Belo Horizonte com eles uns dias e passava mal demais, mas ninguém sabia que eu estava grávida. Quando, meses depois, ele ficou sabendo que eu tinha ganhado neném, veio ele dos Estados Unidos, trouxe algumas coisas que ele me mandou para beber, e ele foi lá e falou: eu trouxe essas coisas para você, que ele me mandou, mas eu vim aqui apresentar o seu filho e levar você de volta para a igreja. E ele me deu um tanto de opção: 7 horas eu estou aqui para te pegar. Foi mais ou menos assim. E eu, assim, depois que eu engravidei, nem visitar a igreja eu não ia mais. Primeiro, porque eu fiquei muito envergonhada. Segundo, porque eu não queria comprometer a igreja pelo fato de as pessoas ainda me vincularem. E aí, como que é? A pessoa está na igreja, engravidou, e a igreja está cobertando. E eu fiquei meio sem chão, meio sem saber o que fazer. E ele chegou, deu esse empurrão, né? Como pontapé, foi um empurrão, né? 7 horas eu estou aqui para te pegar, eu vim apresentar o seu filho e você vai voltar para a igreja. Diante dessa tanta opção, né, eu fiquei pronta e ele buscou, nós fomos para a igreja, ele apresentou o meu filho, eu voltei para Jesus e nunca mais saí da presença do Senhor.
questão de tempo. O camarada já vem em casa com a mulher de procedência duvidosa. Mas o Senhor sabia da fidelidade de Oséias. E ele promoveu esse fato. O Senhor promoveu e ele obedeceu. Porque o Senhor queria dividir o sentimento que ele estava tendo com a nação de Israel com Oséias. Porque Gomer, a mulher que Oséias tomou para sua esposa, era prostituta. E o Senhor comparava a nação de Israel naquela época como uma prostituta. Porque eles não adoravam mais o Senhor, esqueceram daquela aliança que o Senhor fez com eles, esqueceram das leis que o Senhor deu a eles, esqueceram dos patriarcas que passaram antes, da promessa que Deus fez a Abraão, a Moisés, a Noé, esqueceu de tudo isso. Chegaram a fazer deuses de madeira, de fundição, para poder adorar. Numa época que o dinheiro era mais importante que muitas outras coisas, que posses, que outras coisas eram muito mais importantes, Deus se sentiu traído por uma nação que ele constituiu. Ele prometeu a Abraão que seria numerosa, que seria próspera. E Deus, ele separou um homem para que pudesse dividir com ele o sentimento que ele sentia naquele momento. Imagina os irmãos, o tanto que Oséias pelejou com aquela mulher. Não era uma nem duas vezes que ele traiu. Ele perdoava, tentava mudar o comportamento, estava ali, firme ao Senhor. E Deus, ele promove situações na nossa vida para que nós possamos entender qual é o sentimento que ele tem pelo seu Deus. E ele nos tira da nossa zona de conforto. Estava muito bom para mim, irmãos. Eu tinha tudo que eu queria. Eu era, apesar de ser mais velho, eu era o filho preferido do meu pai. O que eu pedia, meu pai dava. Eu levei 8 anos para entender por que Deus tirou minha mãe. Durante 8 anos eu questionei a Deus, porque eu já tinha conhecido o Evangelho. Naquele meio de tempo que minha mãe ficou 8 meses com câncer, eu conheci o Evangelho. E eu falava com Deus assim: Deus, por que o Senhor não cura minha mãe? É um marketing tanto o Senhor curar minha mãe. Uma cidade desse tamanhozinho. A minha família é uma família política na região. Eu tive o prefeito de Sobraré. Hoje, atualmente, meu primo é prefeito de Getúlio. Minha família é uma família rica. Era um marketing tanto para Deus curar minha mãe. Por que Deus não cura minha mãe? Porque se Deus tivesse curado minha mãe, o milagre seria atribuído a muitas outras coisas ou a muitos outros deuses, mas o Senhor não receberia a glória que era só Deus. E por resgate da minha pessoa, eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus, imensamente grata. Porque às vezes para o Valdir era uma ação tão pequena voltar lá e me tirar. Mas ele não se hesitou. Ele fez isso. E nós, a gente tem um carinho muito grande, família. E ele em dado momento, deve ter pensado assim: eu não posso deixar isso acontecer. Porque eu estava sendo uma bênção nas mãos do Senhor até isso acontecer na minha vida. E às vezes, eu falo que Deus transformou a minha maldição em bênção. Porque muitos falavam assim: ah, seu filho não vai prestar. O pai não presta, não vai prestar. Ah, seu filho é filho de pecado, não vai dar certo. Não. Mas eu sempre falei: Deus transforma a minha maldição em bênção. Eu não aceito maldição na minha vida, eu não aceito maldição na minha família. Eu não aceito. Então, o que acontece? Deus, ele criou toda essa situação para que eu pudesse entender quem está do outro lado. E Deus cria situações, Deus nos tira da nossa zona de conforto para a gente entender quem está do outro lado. Com a permissão da Dila, eu queria contar uma parte de um testemunho que até não é meu. Mas certa feita ela voltou para a igreja, chegou a cair nos pedaços, porque o mundo, ele
A Dila não firma porque não quer. Eu falei, não fala isso. Você nunca se desviou. Você nasceu no Evangelho. Você nunca se desviou. Você não sabe o que você está falando. Porque sair de lá é muito difícil. Não é nada. Não sabe o que ele quer. Hoje a pessoa resolveu dar uma voltinha lá fora. E não consegue mais voltar. Vai voltar. É promessa. Tem mistério. Tem chamada. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Eu creio. Mas hoje ele não pensa mais como ele pensava. Então às vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto. Irmãos, é muito sério. Às vezes nós criticamos alguém que está deitado na rua, criticamos alguém que está no crack, não sabe porque não quer. Cuidado, Deus. Tenha compaixão antes que Deus te tire da sua zona de conforto, porque Deus pode promover uma situação dentro da sua família, colocar um filho seu, um marido, uma esposa, um irmão, qualquer pessoa da sua família, em situação de risco, para que você aprenda a ter compaixão das pessoas. É muito sério isso. Hoje eu vejo as coisas de outra maneira. E Deus falou comigo que eu estava criando essa situação para que eu entendesse se eu estivesse na mesma situação. Muitos anos depois, a minha cunhada ia passar pela mesma situação. Eu pude dar bons conselhos. E com certeza eu continuo fazendo isso quando posso. Não abra mão dos seus filhos. Não aceita maldição. Não aceita nenhuma profecia de maldição. Seja qual origem for. A partir do momento que você, como pai, você, como mãe, abençoou os seus filhos, eles são abençoados em nome de Deus. E Deus tem nos dado muitas bênçãos. Eu cheguei em Patinga, saí de Sobrando com a intenção de ir embora para os Estados Unidos, roubaram meu dinheiro, e eu fiquei por aqui. Eu passei muitas dificuldades, passei fome aqui. Com 17 anos que eu estava aqui, eu arrumei um emprego, trabalhei nesse emprego 3 anos, lá trabalho, tem quase 4 anos, estou lá de novo, voltei para lá, me sinto bem, gosto. Deus me deu uma família aqui. Deus me deu a família do meu esposo, que é a minha família. E eles, o que mais me cativou, tanto meu esposo quanto a família dele, é que eles amavam meu filho mais que eu. E para um pai, para uma mãe, isso não tem preço. O meu esposo ensinou o meu filho chamado de pai, mesmo não sendo. Quando eu casei, ele tinha 2 anos. E assim, eles são tudo meu modelo. Deus às vezes dá os pais de acordo com os filhos. Deus me deu o pai de acordo com os filhos. Então, Deus me deu essa família. Minha sogra, eu tenho 4 filhos. São 4 bênçãos, são 4 mistérios que Deus me deu. E a minha sogra, eu tenho até 2, os mais novos, nasceram no mesmo dia. Minha sogra não lembra do aniversário deles. Mas o meu filho mais velho, que não é neto, ela lembra. Se entrar em questão o ruído, eles viram a onça. Se assim, todo mundo fala, eu sou meu preferido, meu neto preferido, meu sogro sempre tem um carinho especial. O ano passado na escola, os meninos passaram também, mas o pãozinho dele, o leitinho, ficam separados. Então, isso foi presente de Deus, foi cuidado de Deus, que não nos importa cair, mas o importante é nós não ficarmos lá, nós não podemos ficar lá e tirarmos algum proveito da situação, porque às vezes a gente culpa a Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus foi ruim demais comigo. Mas peraí, o que Deus está querendo com isso? Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vou? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Aonde o Senhor precisa de mim? No que o Senhor precisa de mim? Porque às vezes é muito confortável para nós, irmãos, estar aqui dentro da igreja, nossa família crente. É muito confortável. Aí quando a gente vê alguém em uma situação, você fala, quem não quer? Porque nasceu na igreja, não está lá quem não quer. Irmãos, vamos agir, vamos ter compaixão. Vamos colocar a mão no nosso, vamos pedir o Senhor colocar a mão nos nossos corações. Porque senão nós podemos passar por uma situação de risco. E isso não é porque Deus não nos ama, não. Porque Deus amava, ama e continua amando Israel, vai continuar amando Israel. E Ele tem cuidado de Israel de uma forma especial.
tem cuidado de nós, Israel, na terra. Hoje somos Israel de Deus. E muitos profetas, muitos homens de Deus passaram algumas situações para que nós chegássemos aqui. Agora, se nós facilitarmos para Deus, colocarmos mais à disposição, um coração mais quebrantado, mais maleável para Deus agir, nós podemos economizar algumas situações. Eu quero agradecer a oportunidade. Somente essas palavras que eu tenho colocado no meu coração essa noite. Vai ser muito